Fala aí, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo da Economia Sem Enrolação. Aqui vocês pedem, eu faço, né? Óbvio que se pedirem para eu botar a camisa do Flamengo, eu prefiro acabar o canal. Mas, em relação à economia, investimento, outros assuntos, vocês pedem, eu faço. E vocês pediram no meu último vídeo que eu gravasse um conteúdo sobre fundos imobiliários do setor logístico. E aqui está, ó, 5 relatórios, analisei o mercado, olhei, não é uma recomendação, mas eu falarei nesse vídeo sobre 5 fundos imobiliários do setor logístico, tá? Vou falar sobre os fundos, as características, o que eu acho interessante, o que eu não acho interessante, os riscos, no final quantos ativos tem, quanto custa para comprar tudo, o que eu tenho, o que eu compraria, porra! Esse vídeo tá super completo, mas antes de eu começar a falar, você tem que fazer 2 coisas. Se inscrever aqui no YouTube, que muita gente foi desinscrita, então se inscreva aqui no YouTube e me diga nos comentários, você tem algum fundo de logística? Me diga aqui se você tem ou não. Se você tiver, coloque o nome. Para quem participar domingo que vem, eu vou sortear esse, que é o melhor livro de todos os segredos da mente milionária, mais um caderno exclusivo do canal, sem enrolação. Então, é um segmento bacana, um segmento que apanhou muito, mas recentemente nós estamos vendo notícias desse tipo aqui. Fundos de escritório, shopping, logística são os mais rentáveis de agosto, ou seja, subiram já um pouquinho, apesar da desaceleração do e-commerce, fundo de logística continua atrativo. Estamos vendo a taxa de vacância caindo no Brasil, no setor, e os novos estoques aí, né, novos galpões e tal, estão subindo, só que você não sobe do dia para a noite. Da mesma forma que bons ativos, né, bons galpões próximos às cidades e tal, não surgem do dia para a noite. Você tem que fazer uma obra, a empresa entra ali, muitas vezes aquilo é feito para ela, e aí surgem os contratos atípicos. Se você quiser sair, você tem que pagar. Então é um segmento muito interessante que eu gosto. Eu vou falar rapidamente sobre 5 fundos. Não se preocupe em anotar, não sei o que e tal, eu vou mandar esse material aqui no nosso grupo lá do Telegram. Então a gente tem um grupo gratuito onde o pessoal fica discutindo sobre o tema fundos imobiliários. O link está aqui no primeiro comentário, você não precisa ficar anotando nada, tá? Primeiro fundo dessa lista de 5 fundos, GGRC11, muito conhecido, é um fundo com valor de mercado de mais de 800 milhões de reais e quase 100 mil cotistas, já está se aproximando aí dos 100 mil cotistas. E é um fundo que teve uma rentabilidade interessante acima de muitos indicadores nos últimos tempos. Tem algumas características que eu gosto desse fundo, como, por exemplo, a diversificação nos ramos de atividade. Então, olha só, 23% em comércio varejista, 20% metalúrgico e siderurgia, químico, alimentos. E tem essa parte aqui também, dele ser um fundo meio híbrido no segmento, né? Quer dizer, tem a parte logística, 47%, e a parte industrial, com 52%. Eu também destaquei aqui 51,7% no sudeste dos ativos. A gente vai falar um pouquinho melhor sobre isso. Podemos ver aqui os 20 ativos que ele tem, com excelentes locatários, Nissei, Ambev, Hering, Suzano. A Ambev aqui tem mais, né, de um ativo, Lojas Americanas, Copobras. Então vocês estão vendo que é um fundo com muitos ativos. Esse é o estilo do ativo do fundo. Para quem nunca viu um fundo imobiliário logístico, eu sempre andei muito em estradas, né, no interior do Brasil principalmente, já visitei alguns galpões. É esse o estilo aqui, são esses galpões enormes que vocês veem aí pelas estradas, tá? Então, a gente está começando aqui falando de um fundo grande, com muitos cotistas, muitos ativos, excelentes inquilinos, mas que também vai ter seus problemas. Por isso que eu acho interessante você imprimir, pelo menos uma vez por mês, ou uma vez a cada 3 meses, o relatório do fundo e olhar. Porque vai ter um problema num cotista, um problema no outro, um está reclamando do preço, um ameaçando sair. Não existe dinheiro fácil sem risco nenhum, tá? Nos últimos 12 meses, o fundo pagou quase 9% de rendimento. Esse fundo está na minha carteira. Segundo fundo aqui da nossa lista de fundos imobiliários do segmento logístico, SDIL11. Já falei bastante aqui no canal. É um fundo muito menor. Ele tem 5 ativos, 12 inquilinos e 600 milhões de reais de patrimônio líquido. Então é óbvio
que é um fundo com uma liquidez menor, menos ativos, tem tudo para crescer, só que ele tem características únicas, né? Ele quer ser um fundo de last mile. Já expliquei isso aqui 500 vezes. Last mile são ativos próximos das grandes cidades, ativos próximos do cliente, onde você vai ter ali o seu ativo, o seu galpão, para entregar muito rapidamente. Quando você entra no Mercado Livre, o que você quer? Comprar e receber na hora. Eu faço isso. Tudo bem que eu sou meio maluco, né? Eu entro aqui, quero comprar uma luz nova. Se tem o item lá chegar amanhã, eu já clico, meu irmão. Ah, 10 reais mais caro, 15 reais mais caro, foda-se, eu compro, porque eu já quero receber logo, né? Então, estar próximo do cliente vale demais. Magazine Luiza quer, Via Varejo quer, Loja Americana quer, a parte de alimentos, todo mundo quer estar próximo ao cliente. Então, um fundo desse tem o seu valor, mas é um fundo menor, com menos liquidez, menos cotistas, menos ativos. Voltando aqui, então, a gente pode ver que ele tem 2 ativos em São Paulo, 2 no Rio e 1 ativo em Minas, com uma concentração maior dos locatários, né? Porque se são poucos ativos, você vai ter uma concentração maior. Tem um cliente aqui com 40% sendo locatário, né? E se esse cara parar de pagar ou quiser sair? Então, existe sim um risco. O estilo dos ativos é muito parecido com o GGRC11. Praticamente todos os fundos têm ativos muito parecidos. São esses galpões que eu já falei aqui para vocês. Uma boa parte de contratos atípicos, isso me interessa muito. 71% dos vencimentos só para depois de 2026, ou 2026 ou depois, eu também gosto muito disso. E é um fundo que vem se comportando aí como um reloginho, pagando um bom rendimento nos últimos meses, ultrapassando aí os 9% de yield. Então, quem tem o fundo ali pagou bem lá atrás, recebeu 9% nos últimos 12 meses. Então, GGRC11, enorme, 20 ativos, locatária pra caralho. SDIL11, uma operação mais específica. Ativos concentrados, contratos atípicos, próximos aos clientes finais, 5 galpões, Rio, Minas e São Paulo, tá? Terceiro fundo aqui, imobiliário do setor logístico, acho que eu nunca falei aqui no canal, XPLG, nunca é muito forte, né? Mas se falei, falei pouco. É um fundo com muitos locatários também, mais de 50% dos contratos atípicos, até olhando aqui de novo os locatários, ó, Via Varejo, B2W, Renner, GPA, Leroy, excelentes locatários de setores diferentes, comércio varejista, material de construção, logística, isso é muito bom, bastante coisa do comércio varejista. Também tem a questão de 75% dos contratos para depois de 2025, então se tudo der certo a gente vai ter uma vacância pequena. Correção vai ser sempre por aqui, GPM, PCA, isso a maior parte dos fundos tem esse estilo de correção. A vacância veio diminuindo nos últimos tempos, a gente saiu de 11% em 2021 para 9% em 2022, mas o ideal é que a vacância vá a zero, principalmente no segmento logístico, e nós podemos ver aqui também uma concentração de ativos em São Paulo com 46%, isso é muito comum nesse tipo de fundo, mas tem um que não tem essa característica. Os ativos são esses, aqueles galpões muito semelhantes aos outros fundos imobiliários de logística, e pagou nos últimos 12 meses 7,5%. Se aquela vacância ali cair de quase 10%, é óbvio que isso vai melhorar. Lembrando que eu vou colocar esse material em PDF lá no nosso grupo do Telegram, e nada do que eu estou falando aqui se transforma numa recomendação de compra ou de venda. Próximo ativo, BTLG11, também não me recordo de ter falado aqui no canal, apesar de ser um fundo que tem mais de 1,5 bi, então um fundo muito grande, quase 200 mil investidores em 14 imóveis, bem distribuído também, isso achei interessante. Tem o problema da localização em São Paulo, quer dizer, 91% em São Paulo, é bem concentrado, isso é uma característica que eu estou falando para vocês o tempo inteiro aqui, e assim como o SDIL11, ele também nos traz características do last mile. No relatório me chamou a atenção que ele faz questão de mostrar aqui, ó,
que os ativos estão a 30 ou 60 quilômetros de São Paulo, que é o que importa. Então, você tem ali o seu galpão, que é nesse estilo aqui, ó, esses são os ativos, galpões bonitos, alguns em obra, né? Todos os fundos têm galpões em obra, eu conheço bem esse em Navegante, que é um supermercado. Então, ter, conforme eu já disse, os seus ativos a 30 ou 60 quilômetros de São Paulo, por exemplo, vale muito. Todas as empresas de e-commerce têm que ter um galpão a 30 quilômetros de São Paulo para você entregar no mesmo dia, entregar no dia seguinte, fazer a sua distribuição até pelo interior de São Paulo. Você está a 60 quilômetros de São Paulo, você atinge uma área muito ampla. Mas me incomoda não ter tantos ativos fora do eixo Rio-São Paulo, né? Isso está mudando um pouco, tem um fundo que tem essa característica. Mas, de novo, acabamos de ver um fundo que pensa no last mile. Então, nós temos o SDIL11 e esse mais focado em last mile. Nos últimos 12 meses, pagou 8,39% de yield, não dá para reclamar. Próximo fundo aqui, o VILG11 ou VILG11, muito conhecido também, teve inadimplência, está recuperando um pouco do dinheiro da inadimplência e esse é o fundo que eu falei para vocês que tem uma distribuição geográfica um pouquinho diferente. A gente pode perceber aqui, ó, 33% em Minas, só 18% em São Paulo, 38% do fundo está no segmento de e-commerce, interessante, transporte, logística, 24%. Mas o que chama atenção mesmo aqui é essa distribuição geográfica do fundo, diferente dos outros fundos, o que pode trazer ele para a minha carteira, né? Vamos olhar aqui as outras características. Gostei da diversificação da receita por inquilino, a gente tem Tok Stock, Magazine Luiza, Ambev, L'Oréal, Whirlpool, que é a Consul Brastemp, para quem não conhece, Grupo Fenza, que é a maior engarrafadora de Coca-Cola do Brasil. Olha só como esse fundo é pulverizado. Então ele tem tudo isso aqui, distribuição 14%, 7%, 7%, quer dizer, muitos inquilinos aqui, e depois 36% da receita está distribuída em 54 outros locatários. Porra, eu acho que é o fundo mais pulverizado aqui desse que eu falei. Teria que comparar, se não for o mais pulverizado, é um dos mais pulverizados com ativos distribuídos melhor no Brasil. Achei interessante dentro dos outros que eu olhei. Os ativos são esses, mesmo estilo dos outros, mas é bom eu mostrar aqui para vocês. E nos últimos 12 meses, nos trouxe um yield de 7,72%. Então, falei sobre os 5 fundos do setor logístico. Vamos ver aqui como eles se comportaram na Bolsa no último ano, né? Então, esse ano aqui, os fundos subiram bastante. O SDIL11, 16%, o VILG, 16%, XPLG, 12%, GGRC, 10%, o IFIX, que é o índice de fundo, subiu 6%, e o BTLG subiu um pouquinho abaixo do próprio IFIX, tá? Mas, no geral, aqui, esses fundos tiveram um bom rendimento. Ah, então é legal, eles vão continuar subindo assim? Com certeza não. Nesse momento, não. Fundo imobiliário não é ação, gente, pelo amor de Deus. Dificilmente você vai ver, tem que acontecer alguma coisa muito grave, uma distorção na economia, para os fundos subirem 15% ao ano, por exemplo. A inflação teria que disparar e aí ia dar uma merda gigantesca. A ideia aqui não é você ter uma valorização gigante da cota. Ao longo do tempo, a cota tem que te repor a inflação e mais um quer-é-que-quer, né? Mas a ideia é você gerar renda. Eu estou interessado em quê? Nesse 8% ao ano que eu vou receber, 9%, 10%. Esse é meu interesse, é pegar essa renda e ter a correção da inflação mais um quer-é-que-quer. Essa é a ideia. Então não invista em fundos imobiliários, não é nenhuma recomendação, mas é um aviso. Não invista em fundos imobiliários esperando essa 40% do Banco do Brasil, que nem a gente ganhou recentemente. Não vai acontecer em fundos imobiliários, a não ser que o fundo tivesse vazio lá e de repente encheu de inquilino. Aí ele pode se valorizar, mas com o tempo os fundos vão se valorizando. Então, a valorização esse ano foi muito boa, tanto que ajudou demais a minha carteira. Já em termos de ativos, pode ser que tenha mudado alguma coisa quando você está vendo esse vídeo, mas de acordo com os relatórios nós temos 20 ativos no GGRC11, 5 ativos no SDIL11,
13 ativos no XP-LG11, 14 ativos no BT-LG11 e 16 ativos no VILG11. Totalizando, então, nesse vídeo aqui, 68 ativos. Então, se você resolvesse comprar uma cota de cada fundo desses, você seria sócio, olha que negócio genial, de 68 ativos logísticos pelo Brasil. Você vira o rei da logística. Quando eu te perguntar o que você faz da vida, eu sou sócio de imóveis. Quantos imóveis você tem? Ah, quase 70. Quase 70. E quanto custaria isso? Bom, ter uma cota de cada fundo, tá mais ou menos isso, vai depender de quando você está vendo esse vídeo, mas ter uma cota de cada fundo desse custaria quase 500 pratas, 530 reais, sendo que eu até destaquei aqui que o SDIL11 e o BTLG têm a característica do last mile que eu gosto bastante. E marquei aqui em amarelo o GGRC e o SDIL11, porque são dois fundos que estão na carteira do canal. Então, qual a minha conclusão aqui? Até o momento eu estou satisfeito, feliz com esses dois fundos que eu tenho. GGRC, muitos ativos, e parte industrial e logística, e SD e L11, poucos ativos last mile. Mas falta alguma coisa. Às vezes eu acordo, estou tomando café, fico com uma sensação de vazio, pensando, está faltando alguma coisa na minha vida. E é mais um fundo de logística, eu percebi isso, porque me aqueceu o coração enquanto eu estava gravando esse vídeo. Então, provavelmente eu irei incluir mais um fundo, quiçá dois na carteira dessa área logística, talvez aquele com uma distribuição maior, mas eu falarei sobre isso tanto no Telegram de fundos imobiliários quanto lá no meu Instagram. Os dois links estão aqui embaixo, vocês podem baixar esse material ali, que é um resumo dos próprios relatórios, mas eu estou satisfeito com os dois que eu tenho, vou incluir mais um e gosto demais do segmento. Para quem não sabe, eu sou formado em economia, tenho 2 MBAs, um desses MBAs é na Fundação Getúlio Vargas em logística e já dei aula de logística, então é óbvio que eu gosto muito desse segmento, que eu estudei, dei aula, já tive uma transportadora pequena, então gosto muito do segmento. Então, esse resumo vai estar lá no nosso Telegram e antes de você ir embora, me diga aqui nos comentários, você tem algum fundo de logística? Gosta de algum fundo de logística? Me diga isso nos comentários e para quem participar do domingo que vem eu vou sortear esse que é o melhor livro de todos os segredos da mente milionária, mais um caderno do livro do canal, e se gostou, curte o vídeo, curte o canal, bate no sininho, até a próxima.